Conselho Tutelar de Sertãozinho acionou o Ministério Público para investigar a falta de fiscalização em motéis da cidade. Menores estariam frequentando esses locais. A Polícia Civil já investiga um outro caso de uma adolescente que teve relação sexual gravada dentro de um motel. O que acontece por trás dessas paredes é segredo para muitos casais. Em Sertãozinho, os motéis estão localizados normalmente às margens de rodovias, em áreas mais afastadas. Acontece que agora todos eles poderão ser investigados pelo Ministério Público. O Conselho Tutelar de Sertãozinho denuncia a falta de fiscalização nesses locais, o que estaria facilitando a entrada de menores de 18 anos. A irregularidade foi constatada em um vídeo gravado dentro de um carro por um conselheiro tutelar, a irmã dele e um amigo. Qual é o quarto mais simples? A mais em conta que vocês têm? A luxo? Por favor, libera pra mim. Tá 16. Não entendi. 16. 16? Tudo bem. O cara tá na porta já. O trio visitou todos os 6 motéis que funcionam em Sertãozinho. Em nenhum deles, funcionários questionaram a idade da mulher que estava no banco da frente. Ela usava um vestido de adolescente e também uma tiara no cabelo, o que não despertou incômodo em nenhum atendente. 19 à direita? Em 2017, os donos de motéis haviam se comprometido com o Conselho Tutelar que seria intensificada a fiscalização nas portarias para evitar a entrada de menores de 18 anos. O vídeo mostra os proprietários reunidos durante o encontro. Na ocasião, lá em 2017, nós recebemos uma denúncia de uma pessoa que parece que estaria dentro de um desses locais e teria ouvido o choro de uma criança. Isso nos preocupou bastante à época. Chamamos os proprietários dos motéis para poder orientá-los a cumprir a lei, que é a mesma lei válida dos hotéis, para os motéis, e onde eles teriam que ter um controle mais rigoroso de acesso dessas pessoas, né, com identificação, pedindo documentos de identificação com foto, e assim foi feito, e eles se comprometeram. Porém, esse ano, de novo, nós voltamos a receber denúncias. O Conselho Tutelar entregou um documento ao Ministério Público pedindo uma apuração ampla e o cumprimento da lei no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a hospedagem de menores nesses espaços. Também foi entregue uma mídia com o vídeo gravado na íntegra dentro de todos os estabelecimentos. A partir do momento que a gente tem um estabelecimento que é destinado a um fim específico, como a gente já sabe qual que é, o motel, nós temos uma facilitação até de um aliciamento de menores da prostituição infantil. No mesmo ofício encaminhado ao Ministério Público, o Conselho Tutelar relata um outro caso que aconteceu no mês passado. Uma menina de 15 anos teve a relação sexual exposta na internet por meio de vídeos e fotos. O conteúdo teria sido gravado por 2 homens dentro de um motel da cidade. Se ela estava lá dentro, é porque alguém não controlou o acesso e permitiu a entrada dela. Então, um fato esse que poderia não ter acontecido se não tivessem deixado ela entrar. A OAB de Sertãozinho pretende acompanhar o caso, acionando a Comissão de Direitos Infanto-Juvenis. Para o presidente da ordem, os motéis se tornam responsáveis por qualquer eventual problema envolvendo menores dentro desses locais. Se for constatado que o adolescente ou a adolescente ingressou no motel nessas condições, sem o acompanhamento dos pais ou responsável, a ocorrência de uma infração administrativa, competindo então ao juiz da infância e juventude a aplicação da multa respectiva. Ele ainda diz que a falta de fiscalização pode colocar a vida do menor em risco. Não havendo fiscalização, consequentemente, nós acabamos até mesmo criando um ambiente propício para a prática de crimes de estupro de vulneráveis. Um adolescente, por exemplo, de 12, 13 anos, pela lei ele não pode consentir na relação sexual. Mesmo que ele queira, o adulto se mantém em relação sexual nessas condições pratica crime. Que a lei seja cumprida. O artigo 250 do ECA estabelece que os estabelecimentos que descumprirem essa legislação serão multados e terão seu alvará de funcionamento possivelmente cassados. Então o que a gente espera é que a lei seja cumprida e que esses estabelecimentos realmente sejam punidos. Rafael Aguiar, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A responsável por um dos motéis informou que pode ter acontecido algum equívoco do funcionário ao não pedir o documento de identificação e que o fato será apurado. Os proprietários dos outros 5 estabelecimentos não foram encontrados. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene.
A falta de fiscalização nesses estabelecimentos ficou evidente com a reportagem. E agora, doutor Ricardo Macedo, boa tarde ao senhor. O Ministério Público deve intervir com urgência nesses casos. Boa tarde, Ximene, Púcia, você que nos honra pela sua audiência. Sim, vai interferir porque é provocado. Ou seja, também nada que o retira a possibilidade desse controle dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E uma vez, então, provocado, o Ministério Público vai se munir de informações suficientes para verificar se a rede de motéis ou a rede hoteleira da cidade tem, pelo menos minimamente, fiscalizado a entrada de menores em seus estabelecimentos. Agora, os proprietários de motéis precisam ser responsabilizados de imediato, já que a irregularidade foi constatada? Olha, precisam se tiverem ciência de que ali vão ser cometidos crimes ou que estão sendo cometidos crimes. Nós temos aí uma presunção absoluta de violência ao menor de 14 anos. Eventualmente pode ocorrer um estupro de vulnerável, uma posse sexual mediante fraude de um vulnerável menor de 14 anos que frequenta esse tipo de estabelecimento. Que, diga-se de passagem, é para esta finalidade, mas é necessário ter um controle maior, mais rigoroso, quando nós temos aí os menores de 18 anos envolvidos. E aí também passou da hora dos motéis começarem a investir em segurança para evitar esse tipo de situação. Durante o período de estada das pessoas ali, pouco importa a opção, o modo com o qual vão agir, significa que você tem a sua segurança resguardada por aquele estabelecimento ao qual você se hospeda. Então, qualquer tipo de segurança, alarmes, não é? A concertina, um controle rigoroso, ou até mesmo a vigilância, nunca serão em vão e nunca serão demais. A OAB disse na reportagem que a falta de fiscalização facilita a prática de crimes contra menores. Isso torna a situação ainda mais grave. Sim, não só nos motéis, em qualquer local, tudo aquilo que não é fiscalizado tende a ser cumprido. Infelizmente, isso é um dos ranços, né? Uma das coisas ruins que cercam a sociedade brasileira por meio de seus costumes. Então, se a pessoa sabe que eventualmente aquele motel não vai ser exigido um documento, não vai ter uma fiscalização, ali dentro se pratica tráfico de entorpecentes, ali dentro pode ser praticado o estupro e tudo mais. Então, uma fiscalização mínima, ainda que necessária, sempre será bem-vinda. O poder público também tem responsabilidade? Indiretamente, eu não vejo aqui uma grande responsabilização do poder público. Aliás, temos falado aqui praticamente toda semana sobre as responsabilizações do poder público. Este é um caso que acho que, por justiça, o poder público não tem grandes responsabilidades aí. A responsabilidade é do particular, do dono do estabelecimento destinado à hospedagem. Eu vejo só a questão do melhor aparelhamento do conselho. Então, os conselhos tutelares precisam ter computadores, precisam ter viaturas, precisam ter estruturas e o número de conselheiros precisa ser maior, para que essa fiscalização seja mais efetiva e rigorosa. A Câmara também pode cobrar algum tipo de fiscalização e de que maneira? Uma das funções do vereador não é só produzir leis, é fiscalizar o cumprimento destas e a atividade do Poder Executivo. A Câmara deve entrar neste circuito todo, assessorando o Ministério Público e também buscando melhorias nas condições dos conselheiros, e o próprio vereador pode fiscalizar diretamente o estabelecimento na circunscrição do seu município. Ou seja, fiscalização nunca será demais. É bom para quem trabalha dentro da legalidade e ruim para quem quer estar às margens da lei. E o conselheiro cumpre a sua função nesse caso? Sim, se ele está fiscalizando e se ele está verificando que, eventualmente, esses menores estão entrando ali sem autorização de pai e mãe, ou até mesmo sem a menor fiscalização, sem que lhes sejam exigido pelo menos um documento à entrada, deve ser a atuação do conselho também pautada sempre pelo rigor da lei. Ou seja, não se quer aqui impedir o relacionamento sexual de quem quer que seja, mas há de se ter uma preservação com aquele adolescente que ainda é um ser humano em desenvolvimento, pautado pela moral e os bons costumes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco nós vamos mostrar que o fechamento de travessas voltou a ser motivo de reclamações em Ribeirão Preto. Pucci. Ximene.